Vamos lá. Gente, todas as minhas apresentações, elas têm por objetivo ensinar um conteúdo de forma bem simples para que todos entendam. Se você ainda não me conhece, depois dá uma olhada no meu canal do YouTube, você vai perceber que nos meus vídeos eu entrego uma série de conteúdos onde você possa praticar e realmente absorver tudo que aprendeu. Então, nesse momento, pega um papel e uma caneta, usa o seu bloco de notas aí para anotar aquilo que você vai aprender hoje, porque essas técnicas, elas podem ser aplicadas imediatamente após essa aula, tá bom? E lembrando que no final dessa aula eu vou disponibilizar um mapa mental gratuito com um resumo prático dessa aula para você poder estudar inglês na sua casa, e você precisa então assistir essa aula para saber como usar esse mapa mental. Ele é um resumo de uma forma bem visual de um passo a passo de estudo para te direcionar durante o seu aprendizado. Então fica ligado que logo eu vou mandar o link para você baixar. A maior dúvida das pessoas que estão estudando inglês ou que querem começar os estudos é saber como existem pessoas que aprenderam inglês em 4 meses, 6 meses, 1 ano. Se você parar para pensar, até uns anos atrás as pessoas elas demoravam 5 anos para aprender inglês. E como é possível diminuir tanto tempo de estudo? Se você não sabe, eu destravei meu inglês em apenas 4 meses, utilizando exatamente o passo a passo que eu vou ensinar hoje. E aí você deve estar se perguntando: o que você fez? Quais as técnicas de estudo que você usou? Como eu posso destravar o meu inglês em pouco tempo? Como é possível conseguir entender o que os nativos do idioma inglês falam sem dificuldades? Para aprender a me virar em inglês estudando por apenas 4 meses, eu me dediquei bastante. Eu estudava cerca de 3 horas por dia, 5 vezes por semana. Mas se você não tem todo esse tempo, você pode estudar menos tempo por dia e ter o mesmo resultado que eu tive em 6 meses, 8 meses, 1 ano. Isso vai depender de quanto tempo você pode se dedicar diariamente. E o que eu mais quero destacar aqui é que eu não tenho nenhum tipo de talento especial ou facilidade para aprender idiomas. Aliás, era o meu sonho aprender, mas eu mal conseguia entender o verbo to be. Eu não conseguia entender uma frase completa em inglês e muito menos falar. O meu inglês era bem basicão da escola mesmo, sabe? I love you, I like you, this is my house, I work here, my name is Sarah, coisas bem simples mesmo. E o que eu vou mostrar hoje aqui é um método acelerado de aprendizagem de inglês na prática, que é uma combinação do que funcionou para mim com as técnicas da associação e da aprendizagem acelerada, que vão fazer da sua mente uma máquina de aprender inglês. Hoje, com tantas dicas de inglês online, né, tantos canais, tantos blogs, tantos conteúdos gratuitos, o que eu mais escuto das pessoas é que elas não sabem por onde começar e como seguir um plano de estudo. E trabalhando com mais de 8.000 alunos, eu identifiquei os 3 maiores medos das pessoas, ao aprender inglês. O primeiro e o maior medo das pessoas é ter que falar inglês em público, simplesmente porque elas não conseguem pensar em inglês. Elas têm que pensar em português, traduzir para o inglês para depois falar, e aí elas têm medo de pronunciar errado. Na verdade, você já sentiu isso? E o medo de errar, de ser ridicularizado, né, de não ser entendido, simplesmente paralisa as pessoas. Você tem vergonha de falar inglês? O segundo maior medo das pessoas que eu identifiquei é o de não conseguir aprender. Então elas estudam e não entendem absolutamente nada. Aí elas acabam acreditando que o inglês é muito difícil para elas e elas acabam desistindo antes de ter algum resultado. E o terceiro maior medo das pessoas é a falta de tempo. Elas falam que a vida é corrida, não tem tempo para aprender e muito menos para fazer um curso de inglês. Você se identificou com algum desses medos? Qual deles? Acha que você sente mais medo de falar, né, de não conseguir se expressar? Ou de não conseguir aprender nada, né? Então tem medo de tentar aprender. Ou o terceiro medo que eu falei, que é a falta de tempo. Qual é o seu medo? E por conta própria, eu acho que eu incluiria aqui, colocaria um quarto medo, que é o medo de entrar numa escola, que eu tinha esse medo, tá, gente? De entrar numa escola, estudar por 5 anos e sair de lá sem conseguir me comunicar. Porque foi exatamente o que aconteceu com a maior parte dos meus amigos que tiveram condições de estudar numa escola de inglês especializada.
Eles saíam de lá e não estavam satisfeitos, não conseguiam entender e falar, entender um filme ou conversar com alguém. E só de pensar que eu poderia investir o meu dinheiro e meu tempo numa coisa que talvez nem desse resultado, já me desanimava completamente de tentar. Se você tem algum desses medos, eu quero te dizer que você não está sozinho. O professor, as escolas, os métodos criados antigamente para ensinar idiomas, algum desses processos dificultaram seu aprendizado. Isso quer dizer que a culpa de você não ter aprendido inglês, ela não é sua. Foram essas mesmas frustrações que me fizeram buscar uma forma diferente de estudar. Eu encontrei uma forma muito simples que me ajudou a aprender e destravou meu inglês num tempo que nem eu achava que era possível. E o melhor é que eu não precisei ficar estudando com aquele monte de livros de gramática. Estudando de um jeito muito simples, eu consegui o que eu mais queria, que era aprender a entender e a falar inglês. E você deve estar aí se perguntando, né? Mas como você conseguiu isso, Sara? Gente, você já ouviu aquela frase, quem procura acha? Pois é, há uns 8 anos atrás eu descobri um método de estudo baseado na associação e na aprendizagem acelerada e na verdade você pode aprender qualquer coisa usando esse método, só que eu adaptei para o meu estudo de inglês e aplicando esse método com muita dedicação por 4 meses, eu consegui aprender um vocabulário suficiente para entender quase 100% de qualquer diálogo. Eu entendi uns 90% de qualquer filme. E também eu conseguia ler muito bem em inglês. Eu falava com a pronúncia muito boa. Eu consegui me comunicar nas viagens que eu fiz, no trabalho. E todos os americanos que eu conversei até hoje, todos me entendem e sempre elogiam meu inglês. E quando eu vi que funcionou pra mim, que era totalmente travada no inglês, que vi um conteúdo, mas não conseguia colocar nada em prática, quando eu percebi a evolução que eu tive com 1 mês de treino usando esse método, eu coloquei nas minhas mãos a responsabilidade de aprender inglês. Eu vi que dava certo. Então, dessa vez, se alguém tinha que fazer alguma coisa, esse alguém era eu mesma. E não numa escola, né? Colocar a responsabilidade numa escola ou num professor. E quando eu consegui concluir o meu objetivo, que era destravar para me comunicar em inglês, a minha vida mudou completamente. Porque se eu quisesse melhorar a minha comunicação, era só eu continuar praticando. E agora eu poderia fazer estudando menos tempo por dia, porque o principal eu já tinha conseguido, que era me comunicar em inglês. Mas lembre-se que não foi mágica, tá? Eu me dediquei bastante, mas o extraordinário é que os resultados foram extremamente rápidos e a minha rotina diária de estudo era muito, muito simples. Só que quando eu consegui me comunicar em inglês de forma tão rápida e tão simples, eu comecei a me questionar. Caramba, por que ninguém nunca me falou sobre isso? Por que ninguém ensina inglês dessa forma? Cada um fala ou ensina de uma forma diferente de aprender, mas ninguém coloca isso de uma forma prática que qualquer pessoa possa praticar em casa com um material simples que todo mundo tem acesso. Eu vejo professores de inglês dizendo que é fácil aprender e estudar sozinho, mas o aluno sempre precisa de uma mini aula de gramática, de um estudo de texto, depois que vem a prática. Ou seja, se você não tiver um estudo de texto feito por um professor, você não consegue estudar sozinho. Agora, eu sei que existe uma forma mais simples, mais direto ao ponto, sem precisar ter um professor de gramática por perto e que realmente funciona. Então, por que não falar para as pessoas que dá para aprender inglês e por que não ensinar você e todas as pessoas que precisam disso, que precisam tanto? Eu encontrei, então, uma nova missão de vida, uma forma de ajudar milhares, talvez milhões de pessoas. Então, eu tracei uma estratégia e eu comecei a escrever e a desenhar essa plataforma de estudo para definir qual seria a melhor forma de transferir o conhecimento do inglês no menor espaço de tempo. A plataforma de estudo que eu criei, ela foi especialmente desenvolvida para que cada aluno possa extrair o máximo da sua própria capacidade de aprendizado. E logo na versão 1.0, os resultados começaram a aparecer em pouquíssimo tempo. Não demorou muito para começar a chegar e-mails de alunos que diziam que estavam evoluindo e o mesmo que aconteceu comigo estava acontecendo com eles também. Eles estavam conseguindo destravar no inglês para ouvir e para falar. Muitos conseguiram arrumar um emprego melhor, outros conquistaram um aumento, outros já estão viajando a trabalho para os Estados Unidos ou outros países. E foi aí que eu derrubei o primeiro mito do aprendizado do inglês. O mito é que você precisa ser fluente como um nativo americano para conseguir resultados positivos na vida. Gente,
Você não precisa ser confundido com um nativo americano para ser considerado fluente. O normal é que um japonês, quando ele queira falar inglês, que ele fale com sotaque japonês. O chinês, quando ele fala inglês, ele fala com sotaque de chinês. Nós brasileiros, quando a gente fala inglês, a gente fala com sotaque português. O que você precisa para ser fluente em inglês num primeiro momento é entender e sim fazer entender pelas outras pessoas. Então você precisa de vocabulário para ter uma conversa, para entender o que as pessoas estão falando com você, para fazer uma viagem e para assistir seus filmes. Ou seja, você precisa pensar em inglês, entender e falar sem ficar fazendo tradução mental e travando o tempo todo. E a melhora da fluência, ela vem com o tempo e principalmente com a prática. Mas o mais importante é que muitas pessoas, com apenas alguns meses de estudo, aplicando o método que eu ensino, elas já estavam se comunicando, conhecendo novas pessoas, vivendo novas experiências. Então foi algo que elas nunca imaginaram na vida delas em tão pouco tempo. E até hoje eu continuo melhorando a plataforma de estudo. Eu aperfeiçoei as técnicas, implantei novas tecnologias e o inglês dos meus alunos, inclusive o meu inglês, deram um salto enorme. E foi aí que eu derrubei o segundo mito de quando se começa a estudar inglês. O segundo mito é que você não precisa começar a aprender inglês desde criança para conseguir falar fluente. Na verdade, um estudo publicado pela revista New Science, pela Universidade de Israel, mostra que idade não é desculpa para não aprender um novo idioma. Pelo contrário, o estudo mostra que os adultos têm mais facilidade para aprender do que as crianças. Então, quanto mais a gente aprende, mais conexões neurais a gente cria. E quanto mais conexões neurais, mais fica fácil para o cérebro fazer o cruzamento de dados. E aí ele consegue associar e aprender com mais facilidade. Uma criança que ainda não sabe muita coisa, ela não tem muito o que associar. Então leva mais tempo para ela desenvolver um aprendizado permanente. Só que a grande diferença é que as crianças, elas não têm preconceito nenhum ao aprender. Elas aprendem sem questionar, elas absorvem tudo que nem uma esponja, né? Agora os adultos não, né? Quando tá começando a aprender, já quer falar perfeitamente, acha inadmissível cometer erro, tem vergonha, questiona tudo, por que isso, por que aquilo. E quando sente uma dificuldade, a maioria já quer desistir logo no começo. Enquanto a criança, ela não está preocupada no quanto elas erram. A preocupação da criança é entender o que estão falando para ela, é entender vivendo aquele momento, sem a pressão de ter que saber tudo agora, sem a pressão de, tem que ser perfeito. A criança não pensa nisso. A criança, ela erra e tá tudo bem. Cada dia ela vai melhorando, ela melhora gradativamente e ela chega à perfeição. Hoje, só para você ter uma ideia, eu tenho mais de 8.000 alunos que estão se aperfeiçoando dia após dia, acessando essa plataforma de estudos, se dedicando diariamente a aprender com esse método, acessando e estudando com conteúdo incrível, voltado para o que eles precisam, que é aprender em pouco tempo. Você sabe que o tempo é a moeda mais preciosa do século XXI. Nos dias de hoje, ou você dá um jeito de falar inglês rápido, ou as portas se fecham para você. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Hoje, depois de ter impactado mais de 700.000 pessoas através do Aulão Nacional de Inglês, eu e a minha equipe, nós somos reconhecidos por desenvolver o curso que gera mais resultado em menos tempo. E foi através do inglês que eu consegui conquistar o trabalho dos meus sonhos e ser reconhecida pelas pessoas aonde quer que eu vá. Outro dia eu estava no aeroporto, passando pela alfândega, e para minha surpresa, até a policial federal, ela olhou para mim, quando ela abriu meu passaporte, olhou para o meu rosto, ela falou: "Oi, Sarah Lilian, eu tô acompanhando o seu aulão de inglês e tô adorando." Ia ser muito legal se eu pudesse encontrar cada um de vocês que assistem, que aplicam o método que aprendem. É muito legal. E bom, o que eu quero dizer com essa história é que nada disso teria sido possível se lá atrás eu não tivesse decidido aprender inglês. Nada teria acontecido se eu não tivesse assumido e pego nas minhas mãos a responsabilidade de aprender a falar inglês. Agora que você já entendeu que aprender inglês não depende da sua idade, e ao contrário disso, é mais fácil para um adulto aprender um idioma do que para uma criança, e que você não precisa levar anos para aprender,
assim como eu e meus alunos conseguimos, você também vai conseguir, e que aprender inglês é para qualquer pessoa, inclusive para mim. Eu não sou professora de inglês, e para os meus alunos que vivem em diferentes lugares, que trabalham nas mais diversas funções, e independente de qualquer coisa, todos somos pessoas comuns. Somos vendedores, engenheiros, recepcionistas, trabalhadores da indústria, donas de casa, estudantes universitários, aposentados e tantos outros. Você sabe então que aprender só vai depender de uma coisa: da sua vontade em aplicar as 5 técnicas poderosas para aprender inglês que eu vou te ensinar agora. Eu vou compartilhar 5 técnicas poderosas para acelerar o seu aprendizado de inglês, e aplicando diariamente você vai evoluir cada vez mais, independente do nível que você estiver hoje. E a primeira técnica é aprender dentro de um contexto. Se o seu objetivo é aprender muita coisa em pouco tempo, eu acredito que seja, a partir de hoje você está proibido de pegar qualquer lista de palavras para decorar. E por que você está proibido de fazer isso? Porque aprender um contexto dentro de uma história cria um caminho de memória que faz o seu cérebro lembrar do que você aprendeu com muito mais facilidade, coisa que uma lista de palavras soltas jamais vai fazer. Ao lembrar uma história, o que a gente faz é puxar uma linha de memória que vai trazendo todas as informações que estão conectadas a essa linha. Por isso faz toda a diferença aprender dentro de uma história. Então, listas de palavras para decorar, nunca mais. Todo o seu estudo deverá ser baseado em uma história. A segunda técnica é entender. Quando se entende o som, o significado de uma palavra, aí falar, a parte de pronunciar, é infinitamente mais fácil. Ao invés de você tentar reproduzir um som que não faz sentido nenhum para você, você só vai precisar copiar aquilo que você já entende. O processo para isso é muito simples, é treinar o ouvido do jeito certo. Quando eu falo do jeito certo, eu quero dizer para você não ficar treinando o ouvido para entender palavra por palavra. É preciso treinar o ouvido para entender o inglês falado na velocidade real do dia a dia. Então você tem que entender frases, histórias, como ele é falado na vida real. Quando você aprende a pronúncia das palavras soltas fora das frases, o aprendizado é muito lento, porque desse jeito são 2 tarefas, a de entender palavra por palavra e depois a de entender essas palavras dentro do contexto das frases. Então, para encurtar o seu tempo de aprendizagem, aprende logo a entender as frases inteiras, porque é isso que você vai escutar no seu dia a dia. Ninguém vai ficar soletrando palavras para você. A terceira técnica é falar. Falar inglês é um trauma para muita gente, e aqui vai uma dica de ouro. Se você tem algum trauma ou trava na hora de falar na frente das outras pessoas, se sente inseguro, morre de vergonha, treine muito em casa, sozinho, trancado no quarto. E só vai falar na frente das outras pessoas quando você se sentir mais seguro para isso. Então, desde o seu primeiro dia de estudo, é muito importante falar em voz alta mesmo que isso signifique falar errado no começo. Todas as crianças falam errado no começo, mas elas vão aprender o jeito certo. Então, quando você ainda não tem vocabulário suficiente para pensar em inglês, para expressar suas próprias ideias, esse falar, na verdade, ele é só um treino da pronúncia. Mas com o tempo você saberá bem a pronúncia e terá bastante vocabulário para poder se comunicar com confiança. A quarta técnica é se envolver emocionalmente. Sempre que você for estudar, procure histórias que de alguma forma te envolvam emocionalmente. Por quê? Porque a ciência já mostrou que o nosso inconsciente, ele acredita em tudo que você vê. E na prática é assim, toda vez que você assiste a um filme, os seus sentimentos e emoções, eles afloram. Você pode morrer de rir numa comédia, ficar com medo quando vê um filme de terror, num filme de suspense ficar com a mão suando, e por mais que o seu cérebro saiba que é um filme, não tem como evitar que os sentimentos se manifestem. Você já tentou assistir um filme de terror sozinho em casa à noite e depois tentou dormir? Você conseguiu dormir tranquilamente naquela noite? Com certeza você demorou um pouquinho para dormir, né? E isso prova o quanto o nosso inconsciente é poderoso, porque mesmo sabendo que o filme é uma ficção, o seu inconsciente, ele aflora os seus medos e as suas emoções. E a gente vai usar exatamente essa característica do cérebro humano para aprender.
Como? Para aprender qualquer coisa com mais facilidade, o seu cérebro ele precisa fazer conexões com imagens, pessoas, nomes, lugares. Então, para que você possa se lembrar das novas coisas que aprendeu em inglês, o seu cérebro ele precisa resgatá-las da memória. Porém, palavras soltas e fora de um contexto, elas não permitem que ele faça essa conexão e trace um caminho de memória. Então, você precisa usar os seus sentidos da visão, da audição ou quantos outros puder, além dos seus sentimentos, que serão ativados pelas emoções. E unir tudo isso é imprescindível para conseguir fixar de forma muito mais profunda e rápida aquilo que você está estudando. Como que você vai fazer isso? Eu vou te mostrar daqui a pouco no passo a passo de estudo. Técnica 5. Aumentar vocabulário. Toda criança começa entendendo uma palavrinha aqui e uma palavrinha ali. Depois ela começa a entender mais palavras, entende parte das frases. Com o tempo ela vai melhorando a pronúncia, ela vai formar suas próprias frases e aí ela vai vivendo uma evolução constante. E o mesmo vale para quem aprende um segundo idioma, porque quanto maior o seu vocabulário, mais fácil é a comunicação. A criança ela tem contato diário com o idioma materno. Além disso, os pais, os parentes, eles ajudam aquela criança o tempo todo, né? Eles repetem as frases e nesse processo a criança ela é exposta a muito vocabulário e precisa aprender aquele idioma para se comunicar. E com o adulto a dinâmica é a mesma e na verdade é ainda mais fácil porque você já conhece um idioma. O problema é que muitas vezes você não tem paciência nem disciplina para colocar a dose diária necessária de inglês na sua rotina. A conta é muito simples. Pouco conteúdo, pouco aprendizado. Muito conteúdo, muito aprendizado. E você precisa se cercar de inglês, precisa ter contato com o idioma todos os dias. Você precisa colocar o inglês na sua rotina diária. Quando você vai para o intercâmbio, você ganha muito vocabulário, não ganha? Mas por que isso acontece? Acontece porque você está rodeado de inglês por todos os lados. Você ouve inglês na rua, na escola, no trabalho, no supermercado, até na TV. Então toda a conversa que você escuta é em inglês e ainda por cima não tem nenhuma legenda, o que dificulta as coisas. Então você ganha muito vocabulário durante o intercâmbio, porque a sua exposição ao inglês é muito grande e você tem uma necessidade muito grande de se comunicar. Então, por esse motivo, você precisa replicar essa mesma situação na sua rotina diária. Ter contato com o inglês todos os dias é o que fará com que você ganhe muito vocabulário. E eu vou ensinar como fazer isso sem que você precise sair da sua casa para fazer o intercâmbio e de forma bem simples. Você vai entender melhor isso seguindo o passo a passo de estudo criado especificamente para que você consiga aplicar essas técnicas que eu vou disponibilizar agora para você. A primeira coisa que você precisa é um material de estudo. E a melhor ferramenta para aplicar todas as técnicas que eu falei agora é um filme americano. O filme ou as séries, eles replicam exatamente uma situação real. Você aprende com um nativo e ele permite que você associe o português, que você já conhece, com o inglês que você vai aprender. Então você ativa seus sentidos da visão, da audição e ao mesmo tempo ativa todas as suas emoções, sem contar que o filme tem uma história e por isso ele tem um contexto. E além de tudo isso, você aprende com os nativos, aprende com conversas que acontecem na velocidade real do dia a dia. E o mais legal é que com o filme você tem um contato com um vocabulário muito grande. Além das gírias, né, que eles usam muito, então as gírias são muito comuns nas conversas e isso vai deixar o seu inglês muito mais fluente. Para aplicar esse método que usa todos os seus canais de aprendizagem, as suas emoções também, eu separei 4 atividades bem básicas e bem simples que qualquer pessoa pode replicar e fazer em casa. Então, primeiro de tudo, você vai escolher um filme que você goste, com um vocabulário simples. Pode ser um desenho, uma animação, eu gosto muito de comédia. O que eu peço é só que você evite, não escolha filme com muita ação, porque eles têm pouco diálogo e também que você evite, também, até esqueci de falar isso, que você evite filmes com vocabulário que você nunca ia usar no seu dia a dia. Por exemplo, se você é um engenheiro, você não vai estudar com aquela série de TV House. É uma série de um médico e ele usa um monte de termos médicos. Quando que você, engenheiro, vai usar isso no seu dia a dia? Então sempre procure um filme que tenha um vocabulário de uso comum. E atenção!
para todas as atividades, use sempre o áudio do filme em inglês. Você não vai colocar ele dublado, tá? O áudio sempre em inglês. E você também não vai assistir um filme inteiro, né? Porque é muita coisa para você assimilar. Você vai separar apenas 5 minutinhos desse filme para você fazer as atividades. Atividade 1. Assista ao trecho do filme com legendas em português. Assista esse pedacinho que você escolheu com as legendas em português. Assim você vai saber o que os atores estão falando para poder treinar o que você precisa, entender todos os diálogos da cena para depois associar com as novas palavras em inglês. Assista várias vezes com a legenda em português e quando esse pedaço do filme estiver bem claro na sua memória, é hora de passar para a próxima atividade. Atividade 2. Você vai rever o mesmo trecho do filme, só que com as legendas em inglês. Como você já conhece o texto em português, você vai conseguir associar as novas palavras em inglês. No começo parece que você não está associando nada, que não está acontecendo nada, mas se você persistir e aplicar por algumas semanas, simplesmente um dia você vai assistir algum filme, alguma série e tal, e vai começar a entender o que as pessoas estão falando. Então acontece uma associação. Atividade 3. Depois de treinar a associação, você vai treinar a sua pronúncia. Mesmo que você não entenda nada no começo, lembre-se que você só está treinando a pronúncia e que com o tempo, quando você tiver vocabulário suficiente para expressar suas ideias, você já vai saber pronunciar frases inteiras de forma natural e com uma boa pronúncia. Então, quanto mais você treinar, melhor vai ficar. Agora, como que faz para treinar? Você vai ouvir a fala de um ator, pausa e repete o que você ouviu. Então você vai ouvindo, pausando e repetindo até terminar de imitar todas as falas desse trecho do filme. Deixa a legenda em inglês, assim você tem a ajuda do texto para ler quando for falar em voz alta. Com o tempo, você pode começar a interpretar os atores. Isso vai gerar mais envolvimento emocional e vai ajudar você a gravar para nunca mais esquecer o que você está aprendendo. Deixa eu tomar uma água. Atividade 4 é a última atividade e você vai assistir mais uma vez o trecho do filme em inglês, só que dessa vez sem legenda nenhuma. Você vai prestar bastante atenção na cena e na pronúncia das falas em inglês. Você pode repetir todas essas 4 atividades que eu acabei de explicar quantas vezes você quiser no mesmo dia. É lógico que você vai fazer essas atividades com o mesmo trecho do filme, tá bom? Com os mesmos 5 minutinhos. Depende então quanto tempo você tem para se dedicar por dia, é o número de vezes que você vai repetir essas 4 atividades. O ideal para que você aprenda uma quantidade legal é que você repita pelo menos de 2 a 3 vezes ao dia essa sequência de atividades. Lembrando que quanto mais você praticar, mais rápida será a sua evolução também, tá bom? Quem é iniciante no inglês, repete essas atividades com o mesmo trechinho do filme por 15 dias. Depois de 15 dias, aí você passa para fazer essas atividades com outro trecho. Agora, se você já tem uma noção de inglês, por exemplo, eu já sei ler, mas eu sou travado para falar, a minha dificuldade é no entender, você vai usar esse mesmo passo a passo, só que ao invés de ficar com ele por 15 dias, fica só 7 dias e já passa para um novo trecho do filme na semana seguinte, tá bom? Então, o que eu acabei de te mostrar são 4 passos simples de verdade que você pode fazer diariamente para aprender inglês, usando as suas emoções, treinando com nativos, treinando para entender diálogos reais, sem precisar estudar trechos ou entender regras de gramática. Mas não precisa complicar. Fazer isso vai te ajudar muito a conquistar a fluência no inglês e a falar o mais próximo de um nativo. O que realmente importa é que é muito simples, funciona e são essas técnicas que vão te levar até a fluência. Muito mais rápido se você aplicar da forma certa e com uma frequência de estudo diária. E para que você tenha isso de uma maneira organizada, lembra que eu falei para você que eu ia te entregar um mapa mental nessa aula, que era um resumo dessas atividades? Eu vou disponibilizar agora um link para você. Então fica de olho que vai aparecer a qualquer momento aí para você. Eu vou mandar o link aqui embaixo ou vai aparecer um botão de download para você. Fica de olho aí. E enquanto você baixa esse material, o mapa mental, eu quero dizer que para praticar dessa forma, você não precisa mudar completamente a sua rotina. Se você organizar melhor o seu dia, você consegue colocar esse plano de ação em prática e começar a destravar o seu inglês o quanto antes. Tá aí para vocês. Como eu prometi,
Na aula de hoje, eu ia abrir uma turma para o meu curso de inglês, mas essa é uma turma especial de Black Friday. O valor para essa turma é mais do que especial. Então eu vou falar agora da plataforma de ensino, onde eu organizei as melhores técnicas de aprendizagem acelerada e da associação. É muito mais avançado do que essas 4 atividades que eu te passei. E lá nessa plataforma eu consegui organizar essas atividades que simulam uma situação real. E o que eu tenho hoje é o melhor simulador de intercâmbio que existe, onde você treina para entender nativos e aprende padrões de conversas dentro de um contexto real, sem nenhuma aula estressante de gramática. É inglês na prática todos os dias. Aplicando o passo a passo de estudo que eu acabei de entregar para você, ou seja, estudando sozinho aí na sua casa, é possível destravar o seu inglês entre 1 e 2 anos. Agora, dentro do meu portal, eu consigo encurtar esse tempo para aproximadamente 6 meses. Muitas pessoas elas começaram a me pedir aulas particulares, né, quando eu comecei a falar do método, porque elas queriam aprender inglês exatamente como eu aprendi. Mas como eu já te falei, eu não sou professora de inglês e mesmo que eu fosse, eu não daria conta de atender tantas pessoas. E na verdade, o meu propósito é permitir que você aprenda exatamente como eu aprendi, com nativos, e hoje você pode fazer um curso com total acompanhamento da minha equipe pedagógica e sempre que você tiver dúvidas ou que você precisar de uma ajuda, você vai poder contar com o nosso suporte. A plataforma de estudo que eu elaborei utiliza a aprendizagem acelerada e a associação com técnicas muito mais elaboradas do que você consegue fazer na sua casa, com atividades que vão estimular mais os seus canais de aprendizagem, que vão extrair o máximo da sua capacidade individual de aprender, e todas essas atividades que estão no curso vão realmente te trazer os resultados que você precisa, para que você não perca mais tempo com métodos obsoletos que não funcionam, ou com métodos que se dizem modernos, mas que não entregam aquilo que propõem. E você certamente não tem tempo a perder, né? Depois de 3 anos de pesquisa e me aprofundando no método, eu elaborei um conteúdo perfeito e detalhado para te oferecer em forma de um curso online completo que leva cerca de 6 meses para destravar no inglês. E esse é o tempo suficiente para uma imersão profunda, onde você estará se preparando para destravar o seu inglês. Aí tem gente que pergunta, Sara, o que é destravar o inglês em 6 meses? É fazer com que você ganhe vocabulário suficiente para conseguir expressar suas ideias e seus pensamentos em inglês. É fazer com que você treine sua pronúncia para ganhar autoconfiança, para conseguir falar na frente de outras pessoas quando esse momento chegar. É preparar você para pensar em inglês, ou seja, montar suas frases sem ter que ficar fazendo aquele monte de tradução mental. É treinar seu ouvido para que você entenda diálogos reais. É te dar uma imersão tão grande a ponto que seu cérebro vire a chave para o inglês, fazendo que as frases apareçam na sua mente durante o dia ou que você chegue até sonhar com as falas dos filmes. Os meus alunos passam muito por isso, eles sonham em inglês, eles durante o dia ficam falando, né, vindo frases na mente deles em inglês, é muito legal. Dentro do portal de aulas, você conta com áudios que você pode baixar e tudo está elaborado sistematicamente com vídeos que trazem a realidade à sua mente, com atividades que vão permitir que a sua mente trabalhe com o máximo desempenho para aprender de forma simples e objetiva. É um método completo e feito para você que precisa aprender inglês rápido, mas que não está disposto a estudar por 5 anos no método tradicional, porque você sabe que as pessoas estudam e muitas vezes saem dessas escolas sem conseguir fazer o mais importante numa comunicação, que é entender e falar com naturalidade. Os meus alunos sempre perguntam logo que eles entram no curso: quando eu estarei falando? Para falar, você primeiro precisa entender o que as pessoas falam. Não dá para falar se você não entende. Você só imita aquilo que você já conhece. Então você precisa entender para poder falar. Depois você precisa conseguir pronunciar as palavras da forma correta para que as pessoas te entendam. E você precisa ter uma noção básica de como montar frases se expressando de forma natural. E é exatamente isso que o curso proporciona para você. Então, se você quer subir mais um passo nessa caminhada para falar inglês de uma vez por todas, eu quero te mostrar um método que pode ser seguido por você e por qualquer pessoa em qualquer lugar que exista um computador e acesso à internet, ou um celular e acesso à internet. Eu vou te mostrar tudo que eu planejei para esse curso online. Eu vou te explicar direitinho cada detalhe como funciona e eu tenho certeza que você vai querer se tornar mais um dos alunos do meu curso e eu quero que você tome a decisão correta e por isso eu quero que você tenha a chance de analisar se esse curso é ou não é para você.
O meu curso de inglês é um programa que tem como objetivo destravar o seu inglês em aproximadamente 6 meses. E tanto o portal do curso quanto o conteúdo das aulas, tudo foi elaborado de uma maneira lógica e fácil de entender. Tudo foi pensado para proporcionar para você uma experiência incrível de aprendizado rápido. A plataforma ela tá de cair o queixo. Centenas de pessoas me enviam e-mails todos os dias para saber quando eu vou abrir novas turmas e qual será o valor do curso. E hoje, você que está aqui vai ter a chance única de se matricular na minha turma de Black Friday com um valor jamais visto e você nunca mais vai poder fazer um curso de inglês dessa qualidade que entrega resultados reais no valor que eu vou fazer hoje. Com certeza esse curso não pode ser sem custo, porque ele tem muito conteúdo de qualidade, muita tecnologia, muitas horas de áudio e vídeo de excelente qualidade, muitas horas de dedicação e uma equipe muito grande que trabalha diariamente para que você tenha condições de desenvolver um estudo perfeito. Eu também tenho que limitar o número de participantes, porque esse curso exige muito de mim e da minha equipe e o pilar principal para que você utilize o melhor da nossa plataforma de estudos é a qualidade. E também cada pessoa que entra no meu treinamento precisa empregar um esforço pessoal, porque eu não ofereço milagres nem pílula mágica. Eu preciso deixar bem claro, porque eu não quero que você compre o meu curso se você estiver esperando por uma pílula mágica ou achando que vai ficar sentado no sofá sem fazer nada, que a sua vida vai se transformar e você vai simplesmente acordar falando inglês do dia para a noite, tá? Eu nunca vi ninguém que tenha ficado sentado no sofá obter uma transformação de vida e atingir algum objetivo grandioso. E se você acha que basta fazer a sua matrícula e num passe de mágica você vai falar inglês, nem se matricula. Se você não praticar, se não seguir o método, não entrar na plataforma, não ouvir os áudios, se você não fizer as aulas, né, se você não quiser aprender, não vai funcionar para você. Cada aula do curso é uma sequência de exercícios com tudo bem mastigadinho para que você consiga seguir e praticar. Tem muitas instruções, explicações claras e diretas para você entender tudo o que você precisa fazer para obter os resultados incríveis que você jamais imaginou que pudesse conseguir. E o curso está dividido em 2 partes. Na primeira parte do curso, o foco é fazer com que você coloque o vocabulário para dentro do seu cérebro. É o input. Você vai treinar a sua pronúncia e o seu listening, que é a habilidade de escutar, desde a primeira aula. Então aqui entra o método da associação. Todas as aulas são focadas em fazer com que o seu cérebro associe palavras que você já conhece no português com novas palavras em inglês. Quando eu pego tudo que você conhece sobre uma coisa, por exemplo, sobre uva, o gosto, a cor, o tamanho, a textura, os tipos, o sabor quando tá verde, o sabor dela madura ou estragada, né? Enfim, eu pego tudo que você conhece sobre uva e associo a uma palavra nova que é grape. Você só precisa lembrar do nome novo, da pronúncia dessa palavra e como ela é escrita, só isso. Para aprender inglês, você não precisa reaprender o que é uva. Você só precisa pegar tudo o que conhece sobre uva e associar a palavra grape. A técnica da associação, ela permite que você faça isso com tudo que aprende e que você fixe isso de forma profunda no cérebro. E para fixar de forma profunda, as atividades de cada aula, elas vão usar todos os seus canais de aprendizagem. Você vai explorar o seu aprendizado visual, auditivo e sinestésico, expandindo a sua mente ao máximo para que você aprenda dentro do seu limite. Você vai trabalhar ao mesmo tempo com a repetição através de áudios e interpretação de atores. Isso vai fazer com que você grave para nunca mais esquecer. A repetição e a interpretação é muito legal. Você vai treinar para falar sozinho na sua casa, mesmo que você fale muito mal no começo, sem que você precise se expor para falar na frente de outras pessoas, enquanto você ainda não se sente preparado. Agora, já na segunda parte do curso, você continua ganhando vocabulário, só que agora você vai estudar com assuntos específicos, como trabalho, entrevista de emprego, alfândega, relacionamento. No total, são 23 assuntos específicos que você vai mergulhar e treinar para ficar craque em todos eles e se preparar para conseguir usar tudo isso na sua vida real. Então, enquanto na parte 1 você ganha muito vocabulário, mas é um vocabulário geral, básico, e começa
começa a desenvolver suas habilidades de falar através da pronúncia e o ouvido através dos áudios que você baixa, também na parte 2 você começa a destravar seu inglês colocando para fora, é o output, sempre com o objetivo de pensar em inglês e de expressar suas ideias de forma mais automática. Parece muita coisa quando eu explico, mas é possível fazer tudo isso treinando diariamente de uma forma muito simples. E é exatamente isso que o curso vai te proporcionar, sem enrolação e direto ao ponto. Vai treinar seu ouvido para entender frases sendo faladas numa conversa que acontece na velocidade real do dia a dia, para conseguir entender em qualquer situação, e vai treinar para pronunciar as palavras o mais próximo possível de um nativo, para falar frases inteiras, para entender e falar sem precisar ficar fazendo tradução mental. Pode acreditar, o objetivo ao final do curso é que você voe com as suas próprias asas. Você vai se preparar por 6 meses para viver situações reais. Esse curso ele é um simulador e o sistema de simulação funciona tão bem que um piloto de avião ele tem que ter várias horas de simulador antes de fazer o seu primeiro voo. A partir da conclusão do curso, de uma prática e uma imersão de 6 meses, você já poderá fazer o seu primeiro voo para usar tudo que aprendeu durante essa simulação em situações reais da sua vida. E ao final do curso, um professor auditor vai conversar com você em inglês, vai te orientar nos pontos que você precisar de melhora, vai avaliar junto com você sua evolução e vai emitir um certificado de conclusão do curso. E para ser bem clara, porque é uma dúvida de todos que começam o curso, né? As pessoas ficam se perguntando, e se no final do curso eu não tiver conquistado o nível de fluência que eu queria, que eu preciso? Essa é a parte boa de ter uma equipe de suporte do começo ao fim do curso. Lá no final do curso, se mesmo durante o acompanhamento alguma deficiência não for descoberta e você chegar no final do curso com algum problema, o professor auditor, se ele achar que você precisa melhorar algum aspecto da sua comunicação, ele vai te instruir com atividades da própria plataforma de estudo para que você treine especificamente para melhorar aquela habilidade que está mais fraca, que você sente mais fraca, até que você se sinta confiante com a sua evolução dentro do curso. E a partir desse ponto, você vai colocar essa vivência em prática na sua vida real, para ver os seus filmes, se candidatar àquela vaga de emprego dos seus sonhos, a fazer uma viagem aproveitando absolutamente tudo, sem passar aquele monte de sufoco. Então, nesse curso que eu chamo de simulador de intercâmbio, sem precisar sair de casa, ao final de 6 meses, o objetivo é fazer com que você consiga se comunicar em inglês com uma evolução gradativa que vai te permitir melhorar muito o seu nível de entendimento e vai te ajudar a se expressar de uma forma muito natural. O curso de inglês Sarah Lilian, ele funciona da seguinte forma: ao concluir a sua matrícula, você recebe um e-mail com acesso ao portal de aulas. Você poderá acessar o curso a qualquer momento para estudar, a qualquer hora, quantas vezes você quiser, então do computador, do tablet ou do celular, e a frequência de estudo ideal é que você conclua 2 aulas por semana. Se você só tiver a chance de se matricular no meu curso, mas não pode começar agora, ou talvez você precise parar no meio do caminho porque teve algum motivo específico, imprevisto, eu quero lembrar que o curso ele leva 6 meses aproximadamente para ser concluído, mas você vai poder acessar esse curso no período de 1 ano depois da matrícula, e você não vai precisar pagar mensalidade, não tem nenhum outro custo, você paga apenas uma vez pelo acesso completo de 1 ano, tá bom? E o curso ele leva aproximadamente 6 meses para ser concluído e você vai ter que fazer no mínimo 2 aulas por semana.